Boa noite, segundou mais uma vez, estamos aqui no podcast. Estou com uma convidada muito especial. Ela é nutricionista, é influencer, é empresária também, né? É tudo. Então, hoje é dia oficial de você retornar ao seu projeto fitness, mas também é dia de ouvir um bate-papo aqui com qualidade sobre tudo que abrange performance, hoje principalmente emagrecimento, que é o que a gente vai conversar bastante, né, Elô? Então, eu queria primeiro que você se apresentasse aí para o público que está ouvindo, qual que é a sua área de atuação, suas redes sociais, onde você atende. Sim, com certeza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Heloísa. Como o Pedro já me apresentou um pouquinho, né? Sou nutricionista. Estou atendendo aqui em Goiânia, no New Business, no Jardim Goiás. Já sou formada há 4 anos e o bate-papo que a gente vai ter hoje é relacionado ao emagrecimento, que é a minha maior demanda no consultório. Assim, 95% da procura é destinada ao emagrecimento. Então, com certeza vai ter muita coisa para a gente abordar. E a gente já faz uma relação com a melhora do estilo de vida, né? Que também faz parte do tema. E é isso. Eu acho que você é uma pessoa ótima mesmo para falar sobre rotina. Eu vi que você estava viajando recentemente, mesmo assim a dieta estava lá firme, Sim. treinou, né? Uhum. Então acho que adequar a vida acho que é a principal dificuldade das pessoas, né? Se você pudesse dar um conselho para alguém sobre como mudar a rotina, como que essa pessoa pode começar, por exemplo? Sim, com certeza. Eu sou muito dessa linha. Eu sempre falo para os pacientes que é, para onde quer que a gente vá, esse estilo de vida é importante que ele nos acompanhe, né? Porque senão a gente fica andando em ciclos. A gente começa um projeto como se ele tivesse um prazo de validade, e aí a gente chuta o famoso chutar o balde, né? E aí depois começa tudo de novo, né? E super tem como a gente evitar esses danos, seja em viagem, seja num feriado, seja nos finais de semana, porque tem muito isso também. A dieta, às vezes, de segunda a sexta-feira, final de semana, chuta o balde, ou a dieta de segunda a sexta, chegou o feriado, acabou a dieta. Então, isso é algo que eu sempre gosto de trabalhar, de enfatizar, que é muito importante a gente quebrar essa mentalidade, né? De que a dieta ela não tem prazo de validade, de que é a mudança do estilo de vida que vai fazer com que essa pessoa tenha um resultado mais duradouro, mais permanente, não fique oscilando, não fique naquele efeito sanfona. Então, é possível, só que precisa de um processo, precisa desse entendimento, precisa realmente estar disposto, colocar isso como prioridade. Então, é todo um trabalho que a gente vai fazendo degrauzinho por degrauzinho, né, no consultório e dá certo, mas a gente tem que começar, né? Uhum. Tá sempre esses bons hábitos é realmente muito bom. Outra coisa que você falou aí, efeito sanfona. Quando o paciente ele entende que a obesidade é uma doença, a gente também entende que vai ter momentos descompensados, momentos Uhum, controlados. Então, manter um acompanhamento de forma contínua é uhum, muito importante, né? com E um certeza. fato curioso que você deve ver até muito mais do que eu, a pessoa vai, quero consultar hoje com a Elo. Beleza. Fui lá, iniciei meu projeto, tu prescreveu uma dieta bacana para mim, adequada. E aí eu sigo com aquele mesmo papel um ano. A mesma pessoa tem que ter diferentes avaliações e diferentes Com prescrições de dieta. certeza, com certeza. Na verdade, eu mudo sempre, né? Todo mês, até para que o paciente ele tenha uma bagagem maior de ferramentas para que ele entenda quais são as variações que ele pode fazer, o que é possível. E eu realmente gosto de enfatizar essa questão de uma nutrição prazerosa também, não aquela nutrição engessada, muito. Ainda bem que a gente já passou daquela fase do frango, batata doce, aquela comida sem gosto, né? Sem tempero, sem vida. Então, eu sempre bati nessa tecla que dá pra gente fazer uma mudança de estilo de vida, dá pra gente fazer uma dieta com a comida sendo gostosa, prazerosa. E é isso que vai fazer com que a pessoa ela consiga manter uma constância, que ela consiga levar pra vida, né? Então, esse cardápio ele vai sendo mudado mensalmente, sempre as estratégias, os alimentos, de acordo com o momento da pessoa, né? Aquilo que ela demanda, daquilo que ela pede, aquilo que ela necessita. Então, a anamnese pré-consulta, inclusive, é uma pergunta
padrão que eu gosto de colocar. O que você sentiu falta nesse último mês? Tem algum alimento específico? Porque, sim, dá pra gente encaixar todos dentro das calorias e fazer a melhor estratégia para aquela pessoa e mostrar todas as possibilidades que ela pode ter, né? Então, eu gosto de deixar isso bem, bem aberto. Eu gosto muito dessa linha flexível também por isso, porque deixa a pessoa mais à vontade, deixa a pessoa sentir que ela pode, né? Muito, porque quando a gente vai restringindo muito, quando a gente vai limitando muito, a chance dela ter esses pensamentos, essas emoções compensatórias é muito maior. Então, depende muito do manejo ali, mas eu gosto da liberdade, sem ser tão, né? Aquela. A pessoa pode, ó, você que quer escapar da dieta, tô brincando. Sim. Esse fato que você comentou de ter aquilo engessado, frango, batata doce, muitas vezes eu recebi esse tipo de pergunta, ficar sempre de dieta, você não vai ficar doente? E tem muita gente que... Depende da dieta, né? Depende Então, da dieta. essa... Tem algum estilo, assim, algum estilo não, deixa eu consertar minha pergunta. Essas dietas que o pessoal fazia antigamente, com só frango e batata doce, só esse bulking doido aí, aprendido na internet, isso pode ser um pouco maléfico para a saúde? Com certeza, mas na verdade tem um ponto muito importante, eu acredito, né, que as pessoas não veem os bastidores, ou às vezes elas só assistem aquilo ali, né, que está sendo mostrado. Por exemplo, alguém mostrou a rotina que está comendo frango e batata doce, mas muitas vezes essa pessoa ela é assessorada e ela tem uma equipe tão boa de profissionais por trás, que ela faz uma suplementação, às vezes, ela toma os manipulados, ela toma uma suplementação adequada, então isso é como se minimizasse um pouco, né, dos danos. Então, isso faz com que ela não tenha tanta carência nutricional, do que se fosse realmente só o frango e batata doce. Mas, pegando isso, por exemplo, a gente se restringe muito a carboidrato e proteína, e isso, como que a gente vai excluir a gordura também, né, a gordura boa, que ela desempenha tantos papéis importantes no nosso organismo, nosso metabolismo, nossos hormônios. Então, nunca excluir, né, um grupo alimentar. Isso com certeza, na nutrição, a gente nunca apoia, né? Nunca orienta. Você citou aí carboidrato, essa é uma palavra que muitos às vezes temem, né? Vou tirar o carboidrato para eu poder perder um peso. Dá para emagrecer comendo carboidratos também? Nossa, com certeza. Fundamental, inclusive, né? O que é importante, né, se ter no processo de emagrecimento em relação aos carboidratos? Uma organização, né, em relação a fracionamento de refeições, saber as fontes de carboidratos que serão ingeridos, a velocidade de absorção de cada carboidrato. Então, no emagrecimento, eu gosto muito das raízes mesmo, igual a gente citou a batata doce. Uma batata, às vezes eu oriento até com casca, batata inglesa, faz assada. Os integrais, né, trocar um pouco da fonte. Dá para ser o branco, né, o arroz branco, mas o arroz integral, ele vai ter uma velocidade de absorção ali menor e isso vai favorecer o emagrecimento. Então, fazendo o manejo ideal dos carboidratos, o fracionamento de horários, porcionar da forma certa, é super possível, com certeza. E tem que ter. E o paciente, ele entregar saciedade é extremamente importante também, né? Eu tava mexendo no Instagram até agorinha e eu vi um post assim, de um cara falando que, você não deve comer frutas, porque fruta também engorda, né? E assim, a gente vê diversas coisas na internet, né? Fruta engorda? Ai, meu Deus, gente. Eu não gosto muito de falar o tudo depende, mas acaba que depende, né? Claro que temos pessoas que têm intolerâncias, né? A frutose, tem pessoa que tem intolerância à frutose, alguma sensibilidade, alguma resistência. Esses são casos mais isolados, que também através de exames, através de testes, fazemos, monitoramos e testamos quais as frutas aquela pessoa vai ter uma digestibilidade melhor, uma aceitação melhor, não vai gerar nenhum desconforto gastrointestinal. Então, esses são casos isolados. Não sendo uma pessoa que realmente tem intolerância, que tem alguma restrição com as frutas, quando a gente fala de fruta, a gente está falando de micronutrientes, né? Vitaminas, minerais. Então, excluir esse grupo de uma dieta com o intuito de emagrecimento não faz o menor sentido, né? Então, se a gente se preocupa não só com emagrecimento, mas com saúde, que é o que a gente está falando também, né? De mudança de estilo de vida e sustentabilidade, né? Uma dieta sustentável que vai proporcionar para a pessoa a saúde do cabelo, da pele, da unha, do bem-estar, disposição. Então,
não faz sentido realmente retirar as frutas. Tem até uma resenha que eu já tinha ouvido, bem assim, se o álcool vem da cana, na cana tem frutose. Quer dizer que se eu comer fruta demais, eu vou ter cirrose, igual, tipo, por exemplo, bebendo álcool, né? Sim. Então tem muita, assim, falar de frutose é um pouco polêmico, né? Uhum. Tem gente que gosta de demonizar. Uhum. Os seus pacientes, eles comem fruta à vontade? Com certeza. À vontade é uma palavra muito forte. A palavra é forte essa palavra. Mas o raciocínio também eu acredito que se aplica muito com a questão que a gente acabou de falar sobre os carboidratos. Então, fora a questão da necessidade básica das vitaminas e micronutrientes, também tem a velocidade de absorção de cada uma, como essa fruta vai ser inserida no plano alimentar. Falando em frutose, então, nessa inserção de fruta na dieta, algo que eu vejo muito, às vezes, o paciente que chega de primeira visita, quando eu vou perguntar sobre o recordatório de 24 horas, às vezes, pela falta de entendimento, a falta de... como que eu vou fazer um lanche? As pessoas realmente, às vezes, ficam perdidas. Eu não sei o que comer à tarde, eu não sei o que comer nos lanches intermediários e, por isso, às vezes, eu pulo essa refeição. Tipo, chega o horário do lanche, não sei o que comer, eu vou pular. A outra parcela das pessoas são as pessoas que, tá bom, eu não sei o que comer, mas eu vou comer pelo menos uma fruta. Aí, nesse caso, eu coloco um alerta ali para as pessoas também, quando elas me chegam com isso. Aí, vai uma fruta avulsa no meio da manhã, tá? Uma manga no meio da manhã. Mas aí eu pergunto para ela, por que não adicionar uma fibra para diminuir a carga glicêmica desse lanche, né? Então, assim, vai comer uma fruta, mas vamos colocar uma banana com pasta de amendoim e um whey. Mudou todo o cenário, mudou tudo, entendeu? É muito diferente a gente falar dessa combinação de, eu não sabia o que comer no meio da manhã, tá aqui uma banana pra dentro. Então, assim, a velocidade ali da metabolização, ela vai ser completamente diferente. Então, sim, essa questão, ela influencia mesmo. Então, tem pacientes que buscam o emagrecimento no consultório e às vezes chegam com esse recordatório alimentar. Os lanches intermediários sempre tem frutas soltas. Aí eu já olho, vamos mudar isso daqui, complementando essas frutas com castanhas, com a proteína, rapidinho ela emagrece. Por quê? Complementamos. Gostei desse tipo de abordagem, porque a fruta realmente não é problema. Mas se a pessoa come ali, igual você falou, de um lanche de umas 4 da tarde, só a fruta, tudo bem, ela vai ingerir aquilo lá, só que vai estimular a motilidade intestinal. Logo, tá ali vazio, né? Então, estímulo de fome. Então, associar a fruta a esse tipo de alimento, pasta de amendoim até que eu não falo, não, porque esse dia eu comprei uma pasta de amendoim da Dr. E a maturidade é difícil. Só uma colher. Você não viu o tamanho da colher que eu usei. Tem isso, é tudo delicado. Aí vai colocar castanha, tem que comer 2 também, né? Fica tenso. Não, mas é impressionante como eles conseguiram colocar muito sabor naquelas da Dr. Peanut. Colocaram muitos ingredientes também, né? Na caixinha. Nossa, aí que tá, né? Como é que tá o rótulo dessas pastas de amendoim? Tá muito calórico? Essa que você citou. É por isso que é boa. Não é nem... O problema é esse, na verdade. Não é nem a caloria. São muitos aditivos. É muita química, é muito tipo de adoçante, invertido. Todos aqueles nomes que a gente já sabe também. Eu, gosto de orientar sempre, olhar na lista de ingredientes, escolher o mínimo, o produto que tem menos ingredientes possível, que vai ser o que mais se assemelha do produto mais natural, mais íntegro possível. Claro que o amendoim, quando a gente lê lá no rótulo, na lista de ingredientes, só tem amendoim, aí o pessoal, mas aquele sabor mais... forte do amendoim, mas tem algumas marcas que a gente acha com 2 adoçantes que já muda todo o contexto e ainda continua clean, tem 3 ingredientes. Agora tem uns que a lista é assim. Aí esses aí é perigoso. Olha só, essa eu não sabia. E inclusive veio um nutricionista esses tempos para trás aqui, amigo meu, e a gente comentou sobre essa alteração que teve no rótulo esse ano, acho que foi esse ano mesmo, né? O final do ano passado, de colocar lá rico em açúcar, rico em densidade calórica, sei lá, o que está escrito lá. Mas é muito importante porque as pessoas não sabem ler rótulo, né? Sim. E é extremamente difícil ensiná-las, porque o que está ali, se a pessoa não tem um conhecimento pouco aprofundado, aquilo lá são apenas números, né? O maior problema é que às vezes as pessoas só olham o que está na frente. E ali na frente vai estar o que a indústria quer colocar para te ganhar. Verdade. Não, atrás que tá o,
o X da questão e tá lá com a letra desse tamanho. Verdade. Então, isso no consultório eu oriento também, passo tabela, indico guia de industrializados, justamente selecionando esses que eu, né, como nutricionista também já fiz uma análise e julgo como os mais indicados para os meus pacientes. O nosso paladar mudou muito, né, com o passar dos anos. Eu acho que um teste muito bom de fazer é entregar um limão para uma criança e falar para ela chupar o limão. Ela não sente o azedo, né? Igual a gente sente, por exemplo. Então, nosso paladar foi mudando porque o mercado de ultraprocessado realmente chegou com coisas ultra palatáveis, né? E é muito difícil para uma pessoa largar uma rotina assim, né? Extremamente a sensação de recompensa, de bem-estar na comida. Como que ela poderia compensar essa sensação em alguma outra situação? São praticamente aditivos viciantes, né? Esses exemplos, por exemplo, de um limão, um suco de limão na limonada docinha, é um açúcar, né, que está adicionado ali. Como, por exemplo, o açúcar de adição no café. Para quem é viciado, para quem gosta do café com açúcar, a reeducação é muito difícil. Mas você até comentou sobre substituição, né? No consultório eu gosto de trabalhar duas possibilidades. Ou realmente a gente faz essa reeducação gradual, que seria, tá, vamos lá. Também tem o pessoal que, açúcar é açúcar, mas temos diferentes tipos de açúcar, né? Cristal, demerara, mascavo. Em termos de calorias, né, eles são muito parecidos, mas em termos do refinamento ali, do micronutriente que ainda vai no mascavo e no demerara, é diferente. Né? Ele concentra um pouquinho mais de micronutriente. Então, sim, quando a pessoa tem muita dificuldade, eu oriento. Vamos pegar o café, que tá mais fácil. Que tal trocar por uma colherzinha de mel? A gente tenta o mel, tenta o mascavo, tenta o demerara, vai diminuindo as quantidades até chegar no momento de que, tá, vamos testar sem nada e eu preparo a pessoa. Não adianta falar que vai ser fácil. Não adianta. Fala assim, se você realmente estiver disposta, você tem que ter consciência e preparar o seu psicológico, que no primeiro dia você vai tomar fazendo careta. Você vai tomar falando, que saco! Eu não queria, eu queria colocar açúcar. Mas vai ser através desses testes. Testou uma vez, foi terrível. No segundo dia, terrível também. No terceiro, um pouco menos terrível. No quarto, tá, passa. No quinto, olha, a pessoa até esqueceu de fazer careta. Então, assim, eu falo que a primeira semana ela é a mais desafiadora. A primeira semana é a mais difícil. Passou da primeira, a gente já foi meio caminho andado. Às vezes, na segunda já vai mais fácil. Então, a gente tem essas possibilidades, né, de fazer as substituições, as trocas de açúcares diferentes, que se fosse do sal, né, diminuir as quantidades, enfim. Ou pessoas que são mais decididas. Não, vamos começar do jeito mais difícil mesmo. Vou tirar tudo, vou sentindo e vou reeducando. Mas eu faço um material todo explicativo, eu forneço, né, no consultório, ensinando todo esse passo a passo, igual eu falei pra vocês, né? Tanto da substituição quanto das diminuições gradual. Inclusive, eu oriento até canela no café, às vezes, pra quem gosta, dá uma adoçada, dá um saborzinho diferente, mas às vezes as pessoas, por nem testar, elas não têm noção do que vão sentir. Então, o primeiro passo é experimentar primeiro, né? Aí depois a gente vê como é que vai fazendo. Bom, você falou uma frase aí que eu gosto muito de falar para os pacientes. É o quê? Emagrecimento pode não ser fácil, mas é simples. Se você fizer aqui o que a gente está te orientando, você tentar, por mais que seja difícil, né? Lá pelo 14º dia, eu gosto de falar isso também. Pelo 14º dia, a gente começa a trocar o nosso drive neural, o que que a gente assimila como recompensa, o que que a gente assimila como coisas boas. Então, pode ser simples, não é fácil, mas pode ser simples, né? E eu acho muito interessante, porque muita gente fala assim, para emagrecer, fecha a boca, faz dieta. Emagrecer não é simplesmente fazer dieta, né? Existe todo um contexto, um ambiente que a pessoa está inserida, né? Um ambiente obesogênico, às vezes em casa, o problema está dentro de casa, ali tá todo mundo contribuindo para aquilo, né? Você acha que a pessoa deve juntar os familiares e todo mundo ter uma conversa para ter uma mudança desse ambiente? É interessante, né? Mas quando a família vai junto, quando o parceiro tá junto, né? Quem tá dentro de casa abraça, é muito mais fácil.
Mas nem sempre vai acontecer, né? Nem sempre todo mundo quer ir junto. Então, é uma coisa que eu também comento com os pacientes. Eu sempre pergunto o número de pessoas que moram dentro de casa, quem vai estar lá. E aí, quando eu entendo do cenário, eu passo as possibilidades. Você tá sabendo que você vai enfrentar, né? Tá preparada, que às vezes nem todo mundo vai contribuir. Então, ou você tem uma conversa com o pessoal, né? Explica o quanto isso é importante para você, demonstra o quanto que você está investindo em saúde, né? Quando ela sai ali da nutricionista, aquilo ali é um investimento, ela tá levando para dentro de casa, ela vai fazer as compras. Então, realmente, ela tem que partilhar daquela informação, ó, eu decidi começar isso. Quem puder contribuir, que bom, mas se não for para ajudar também não atrapalha, né? Mas às vezes ainda vai ter. É o que eu falo, ainda vai ter gente para alfinetar, ainda vai ter gente para tentar te trollar. Então eu falo, tem que estar preparado para tudo. Quando você tá dieta, parece que você que tá errado, né? A pessoa fala, nossa, mas é só isso aqui. Nossa, mas você não tem medo de ficar viciado em remédio? Você não tem medo de ficar doente? Nossa, seu rosto tá feio, você envelheceu. Então, tem inúmeras críticas inerentes ao processo de emagrecimento, né? É muito multifatorial o fator de desistência. Sim, tem que estar com o psicológico blindado. Eu gosto de incluir na minha anamnese quem faz as compras, que hora do dia. Porque tudo que a gente faz de manhã, a gente tem uma capacidade maior de fazer que aquilo torne-se um hábito. E à noite, à noite a gente já fez muita coisa durante o dia, né? Dependendo da rotina da pessoa. E à noite é normal a gente ter um humor um pouco mais deprimido, busca por recompensa. Então, são duas perguntas que eu gosto de incluir. E o dia da semana também. Eu falo, não, ó, vamos fazer o seguinte, você não tá com nutricionista? Vamos começar aqui até você ir pro nutricionista. Começa aí no mercado, que dia você trabalha? Sábado cedo você está de folga? Não, beleza. É o seguinte, vamos acordar bem, toma um café da manhã, come ali um omelete e tal, faz uma atividade física e depois você vai no mercado. Por quê? Porque a atividade física por si só, ela já liberou ali uma série de coisas que darão uma recompensa para a pessoa e ela não vai despejar aquilo tudo, aquela necessidade dela dentro do mercado. Interessante, gostei. Esse aí vou aplicar. Vou aplicar. Eu tinha pensado. E Elô, o carboidrato? A gente comentou do carboidrato. Pode comer carboidrato à noite? Depende para quem, para qual objetivo, em que quantidade, né? Então, igual eu tinha falado, né? Essa palavra, ela depende, ela tá muito presente porque cada indivíduo é único, cada dieta é individual, específica, de acordo com cada objetivo. Então, sim, tenho pacientes que comem, tenho pacientes que não comem, depende. E tudo, eu falo também, gosto de falar em consultório, que é uma negociação ali. Então, tudo que eu pretendo pro plano, quando eu analiso o perfil da pessoa, analiso o perfil da dieta, já começo a imaginar o que vai encaixar, o que vai ser bom para ela, e a gente faz uma negociação. Então, eu pergunto, que você acha que você consegue evitar, um exemplo, né? Evitar o carboidrato só no jantar? Então, eu faço adequação de carboidrato ao longo do dia, e aí no final, realmente, ali no final, depois do lanche, eu gosto de dar uma controlada, eu gosto de dar uma diminuída, mas igual eu falei, depende. Então, depende se a pessoa aceita e depende de como que eu vou organizar ali pra ela. Então, se a pessoa fala, Elô, eu super consigo. Vamos deixar o carboidrato ali em horários mais estratégicos, na hora do jantar, pode tirar. E aí, mas o que eu faço? Claro, não é porque tirou o carboidrato que o prato vai ficar pobre. É aí onde eu oriento. Então, vamos complementar essa refeição com ainda mais legumes, ainda mais salada. Vamos aumentar ainda mais a proteína e colocar uma fonte de gordura. A pessoa vai ficar extremamente saciada, com bastante fibra, vai dormir leve e isso realmente favorece o emagrecimento. Se for, né, se precisar ter essa inserção também, eu gosto de fontes de carboidrato mais estratégicos, com mais fibras. Se for um arroz integral. Se for raiz, uma raiz com casca, a quantidade certinha ali da mandioca, da batata, enfim. Mas tudo vai depender desse controle, da quantidade, de como, né? Mas quando eu retiro, eu aumento, às vezes até dobro os legumes, a salada, e eu oriento bem eles. Ó, fazendo dessa forma, você não vai sentir fome, você vai ver que você vai dormir leve e vai dar tudo certo. E dá. Mas se dobrar os legumes e a salada, muitas das vezes. Porque senão, o que acontece? O que eu vejo muito? A pessoa tira o carboidrato, não tem salada disponível em casa, não tem legume, aí come um pedaço de frango. E uma alface e um tomate.
Aí, sabe, ficou muito simples e ela não vai saciar e ela vai ficar até triste ali comendo, mas tá muito. Mas é porque a pessoa não se organizou, não comprou muita variedade. Então, quando existe esse cenário, eu explico tudo isso. Então, vamos fazer uma salada caprichada, aquele bowl de salada mesmo. Então, dá pra colocar uma leguminosa, enfim, essas estratégias elas são válidas sim, eu gosto. Essa fome à noite, ela tá muito relacionada com aquele lanche da tarde que ela pulou, né? Ou a Mas, fruta isolada que saiu lá no meio da tarde. Só exato. uma banana, do nada. E eu acho assim, tem muita gente que tá na moda falar, na verdade, né? Hum. Ah, eu tenho compulsão alimentar. Ah, eu tenho TDAH. Eu não sei em que momento da sociedade, não sei se foi causa da pandemia isso, mas as pessoas estão achando bonito falar que tem esse tipo de transtorno, quando na verdade não tem nada próximo, né? Na verdade, ela tem uma vida extremamente desorganizada, ela dorme mal, ela come mal, ela tá sedentária e quer colocar a culpa ali em alguma outra coisa externa, né? Culpar alguém para justificar o que ela deveria estar fazendo. Uhum. Eu mesmo, transtorno de compulsão alimentar clássico mesmo, eu tive um paciente só, porque a gente tem que sair preenchendo critérios, né? Não é simplesmente um episódio de compulsão Comi te uma pizza faz... inteira. Inclusive, Ai. hoje é um bom dia. Quando eu faço essa pergunta em consultório, eu falo, já teve episódio de compulsão alimentar? Acho que é 99% sim. Aí o que eu falo? Me descreve, né? Descreve pra mim o que seria um episódio de compulsão. Você sabe o que é? Aí quando a gente pergunta, você sabe o que é? Não. Ela diz que Não sei, teve, só mas sei que ela foi assim. não sabe. Entendeu? Eu falo, então vamos lá, vamos avaliar. Mas é igual você falou, na grande maioria das vezes não é. É mais característico de um descontrole mesmo do que a compulsão. As coisas estão erradas lá atrás, lá no Uhum. início do dia e não ali unicamente na Comer compulsão. emocional, né? Você falou aí comer emocional, muito bacana, porque quando a gente trata a obesidade, a escolha da medicação é baseado justamente no perfil alimentar. Se é uma pessoa que tem aquelas refeições maiores, né, hiperfagia, se ela tem esse comer emocional, se tem síndrome do comer noturno, alguma outra coisa relacionada ao perfil dietético dela. Esse é o meio que a gente escolhe a medicação ali. Você acha que essa parceria entre médico e nutricionista pode melhorar o resultado do paciente? Com certeza, com certeza. Principalmente porque nos casos da compulsão alimentar, transtorno alimentar, a medicação, ela é super necessária, né? Então, tem a parcela, a organização do médico e a parte do nutricionista. Cada um na sua área, executando seu papel, o conjunto vai fazer toda a diferença no resultado final. Sim. Se for resumir, o que é o tratamento da obesidade? Bem de forma resumida, a gente tem que entregar saciedade através de uma dieta bem prescrita, com déficit calórico, mas também tem algumas correções metabólicas que a gente tem que fazer. Uma pessoa que ganhou muito peso, principalmente gordura visceral, tem um metabolismo bem desajustado. E eu falo assim, não para vender, eu não tenho viés nenhum de, vamos fazer uma modulação metabólica, hormonal, eu não trabalho desse jeito. Mas realmente a gente tem 7 hormônios no corpo que lutam contra um. O que é essa luta? É o hormônio que dá fome, que é a grelina, contra 7 outros hormônios que tiram a fome. Então é muito mais fácil você ter fome do que você se manter saciado. Então a gente tem que ver essa abordagem toda por completo. Porque se a pessoa tá sofrendo, tá ali, tá difícil seguir, uma hora ela vai abandonar, né? A gente tem que entregar junto do tratamento da obesidade bem-estar. Com certeza. E eu acho que até aí é um ponto que o treinamento entra e é extremamente importante. Você, como nutricionista, como que você vê o treino, uma pessoa que está em cenário de obesidade, está lá no seu consultório com uma dieta em déficit? Pilar, né? Um dos 5 pilares, né? Eu gosto de falar. Atividade física, alimentação, noite de sono, controle de estresse e água. 5, básico. Isso aqui ele precisa estar andando para o emagrecimento, o controle da obesidade acontecer, né? Eu falo que desses 5, quanto a gente está se esforçando o máximo deles, por exemplo, 3 está muito bom, que seja alimentação, atividade física e água.
o treino tá meio capengando, o controle emocional tá meio capengando, mas tá tentando, mas estamos tentando. Se tem 3 desses que já tá andando bem, a gente já tá bem no positivo. Mas quando tá, por exemplo, 4 negativos e só um, sabe? Então, esses pilares, eles são muito importantes. A atividade física, ela precisa mesmo andar junto, e eu acho que a explicação e abordagem desses 5 pilares, eles são essenciais para o emagrecimento, para esse controle de obesidade. Né? Você falou água, interessantíssimo, Com certeza. porque a meta diária de água, se a gente não tiver ali uma garrafinha do lado, fazer realmente um esforço para beber água, a gente não bebe, né? A gente esquece facilmente de beber água. Sim. E o corpo humano, de tão perfeito que é, existe uma falha nesse sistema, né? O centro regulador da fome é extremamente próximo ao sistema regulador da sede. Então, às vezes, aquela sensação de fome que a pessoa tá, não é fome, é sede. Exato. Bebe um pouco de água, se passou a fome, quer dizer que era só sede, tá? Maravilha, segue tudo lindo. Sim. Né? Então, é tão simples. Qual que é a recomendação de ingesta hídrica por dia para uma pessoa, por exemplo? Então, eu de 2 litros, né? A gente tem um mínimo, tem um cálculo, mas eu gosto de forçar eles um pouquinho a mais, né? Sempre tem lá a média, mas eu falo, vamos tentar colocar 500 ml a mais, são 2 litros ali no mínimo, mas geralmente eles saem com a meta de 3 a 4, inclusive. Essa garrafinha, eu falo que tem que sair dele pelo menos com uma garrafinha de 1 litro. Eu peço para eles fazerem, inclusive, colocar uma meta. Na hora que acorda, já enche essa garrafinha de 1 litro e coloca na cabeça que até o horário do almoço tem que matar ela. Terminou o horário do almoço, enche ela toda de novo. Até as 3, 4 horas da tarde, mata ela de novo. Deu ali os 2 litros, o que vier é bônus, é extra. Durante a atividade física também, eu falo que é um momento excelente, porque a gente tá gastando, tá suando, então aumenta, né, a sede em si. Então, eu falo, aproveita ali durante o treino, abastece o quanto você conseguir e evitar no período noturno, para não acontecer de ficar acordando de madrugada para ir no banheiro, para ficar urinando na hora depois que dormiu. E aí no final do dia já vai reduzindo, mas durante o dia tem que estar, até para evitar a questão de retenção hídrica, né, que no emagrecimento, na obesidade é muito presente. Às vezes o paciente também chega no consultório para o emagrecimento, e quando a gente vai ali pesar e fazer as medidas da avaliação física, tem tanta retenção, tem tanto inchaço no primeiro momento, tem tanta inflamação advinda disso, dessa retenção, que muitas das vezes realmente o paciente só de hidratar melhor já volta num cenário completamente diferente. Então, começa a beber água, começa a tomar, às vezes, chá, sucos, frutas mais líquidas. Então, tudo isso já muda completamente o cenário de retenção hídrica e inchaço. Às vezes, as meninas vão lá incomodadas com celulite, que também, né, uma inflamação tecidual. Então, eu falo, a simples água já vai resolver bastante. Eu tenho umas pequenas estratégias que eu gosto de fazer. Por exemplo, vamos supor que o paciente está lá usando creatina e toma qualquer um outro remédio. Tá, eu coloco lá na receita, creatina, 1 scoop com 300 ml de água. Ah, precisa? Não, precisa. Ah, mas é melhor? É melhor. Não ali diretamente, junto com a creatina, Sim. né? Mas Já é um com estímulo, certeza né? já é um estímulo, ele vai bater ali uma meta que ele antes não tinha. E comentei sobre creatina, você usa algum tipo de suplementação para esse Sim. tipo de paciente? Que tá no emagrecimento. Olha, tem casos e casos, mas na grande maioria, sim. Na grande maioria, sim. É importante, né, para manutenção que seja da massa muscular, né, porque nesse processo perde-se muito, né, perde-se muito. Igual eu falei, tem casos e casos, mas na grande maioria, sim. Não são todos. Eu acho que, assim, pra mim, a creatina, ela tinha que ser Você vai em colocada todos? no nosso Você vai em bebedouro. todos? Assim, fitoterápico eu não uso muito, mas a ioimbina eu gosto dela também. Acho que pode auxiliar para a pessoa que está ativa, que está fazendo atividade física, exercício. Acho que a ioimbina pode facilitar também. Mas eu acho que muito se é procurado sobre, qual que é o remédio? O que eu tenho que tomar?
Na verdade, a conversa é chata mesmo, desculpa, mas é porque o básico funciona. É por isso que a gente bate tanto na tecla de ter um bom profissional nutricionista, de ter um bom médico, de ter um bom educador físico também, para poder estar auxiliando, porque é isso, é o básico, né? Uhum. E existe alguma dessas dietas que já vem com o nominho pronto, tipo uma low carb, uma cetogênica, um HCG que você gosta de usar? Olha, eu uso para emagrecimento, eu até que uso bastante a low carb, só que o que que acontece? Eu não falo pro paciente que ele está em dieta low carb. Eu sei que ele tá, mas ele não sabe. Em alguns casos, né? Até para não gerar essa Fome. para No não gerar geral. fome, para não gerar aquela confusão mental do tipo, meu, só de você falar, parece que já amedronta às vezes a pessoa, né? Às vezes ela não sabe o que ela tá fazendo, ela tá achando o máximo e ela vai continuar achando o máximo até ela descobrir Aham. que ela tá fazendo, porque várias pessoas falam e várias pessoas falam muitas coisas e aí deixa realmente a pessoa confusa. Mas para emagrecimento eu uso bastante, né? E a gente sabe que low carb não é zero carboidrato, né? É a diminuição, né, no percentual dos carboidratos. Então eu acho que ela é válida sim. Jejum intermitente eu tenho aplicado também para é menor a parcela dos pacientes também, até o preparo da mentalidade. E quando eu passo, é para paciente que já tá comigo assim há mais de 2 anos. Então, eu tenho uma super confiança que ele vai aderir, que ele vai fazer da forma com que eu tô pedindo e que vai dar tudo certo. Não vai ser um paciente de acabou de chegar e eu vou passar um jejum intermitente, uma dieta low carb. Não. Mas quando eu tenho confiança e segurança e a negociação com o paciente, igual eu falei, dá tudo certo. Eu gosto de usar, Esses dias mas não gosto de rotular. eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou: Ah, agora eu vou fazer a dieta da maçã. Eu, Ai, me não. conte aí como é que vai ser. Ela, não, vou comer só maçã e água, todo dia, só maçã e água. Minha mãe fazia. Quando eu era criança, eu via. Não, e é um absurdo, né? Eu falei pra ela, não, eu falei, tudo bem. Semana que vem me conta como é que foi. Aí chegou na semana que vem, eu perguntei, e aí, fulana, qual é o nome dela? E aí, fulana, como é que foi? Ela, não, só durou 2 dias, só morri de fome, Dá saí conta, comendo não. tudo que tinha. Existe alguma dieta superior às outras? Ah, esse estilo de dieta aqui é melhor. Existe isso? Hum. No final das contas, eu acredito que, né, igual você falou várias vezes também, o simples, né, o básico ele funciona. O bom e velho básico, Uhum. né, o alimento, a comida de verdade, o desembrulhar menos, descascar mais. Então, o que mais for natural ali que tiver da horta na sua casa, a salada, os legumes, as raízes, os grãos. Se tiver menos industrializado, a gente já tá meio caminho andado, né? Você costuma usar com seus pacientes? Nossa, me fugiu, tá na minha cabeça aqui agora. Acontece. Não, tava falando de dieta da moda, né? Você costuma usar cetogênica também? Cetogênica, nossa, foi muito pouco. Já fiz um caso bem específico, um paciente também, e inclusive com obesidade, com bem obesidade, funcionou bem. Mas essa estratégia ela é bem mais delicada. Uhum, Mas, se bem aplicada, dá certo. uhum. Hoje tá muito fácil a chegada do alimento ultrapalatável, né? Pelo toque aqui no celular, no iFood, a gente consegue pedir. Hoje em dia, 40 minutinhos, tá tudo na mesa, né? E eu sempre falo que dieta é se programar, né? Você ter o alimento ali naquele exato momento para poder estar ingerindo. Uhum. Para quem quer fazer esse tipo de programação e seguir uma dieta sem maior chance de furos, tem mais algum conselho que você dá para o paciente? Olha, tudo que é a junção, né, na verdade, de tudo que a gente falou. Talvez Ter levar uma marmita, mas nesse. Interessante, sim. Se organizar, né? A organização é a base, com certeza, tanto na hora das compras, na hora do mercado, quanto no dia a dia, você já tem uma pré-visualização. A gente sempre tem, né? Querendo ou não, uma pré-visualização de como vai ser a semana. Se vai ser uma semana de trabalho, de estudo, de compromissos. Então, um dia antes é o dia da gente estar fazendo essa organização, deixar os alimentos ali já higienizados, já preparados, já em potinhos, já em vasilhinhas, só para pegar e ter uma locomoção mais fácil, né? Então, isso com certeza ajuda bastante no processo. Top, eu Bom, costumo fazer isso.
E esses tempos atrás alguém me falou, Pedro, essa vasilhinha que você carrega aí, no caso é de isopor, né? O restaurante entrega para mim almoço, lanche, janta. Não faz mal não tu ficar comendo nesses negócios de isopor? Ai, as pessoas se apegam também. Não, o negócio é criticar, tá criticando, né? Mas realmente, do isopor existe uma substância que chama bisfenol A, que está relacionada aí com diversos eventos de saúde, principalmente cânceres, né? Que se caso, mas não é assim também, pedi uma marmita aqui no isopor, vou morrer de câncer. Não é assim, né? O alimento tem que ficar lá por várias horas para depois ingerir de novo, não é só uma vez, várias vezes, né? Para poder estar causando esse malefício. Sim. Mas programação total, né? Sim. Tem que estar. Quando eu esqueço, geralmente esse restaurante que eu peço, domingo não funciona. Meu domingo é bagunçado. Eu fico sem, assim, outra programação. Tá precisando se organizar no sábado, Pedro. É um dia antes, pensar. Nossa, isso é verdade. Se organizasse, sim. Mas a minha rotina é muito doida. Sábado à noite eu tô trabalhando também, então tá muito difícil nessa questão. Desde que a gente tenha consciência, né? Porque às vezes a gente faz os erros, mas não tem essa consciência e culpa o universo. Quando, na verdade, somos nós mesmos. E aí, dentro dessa parte que eu tô te falando da minha rotina, antigamente eu gostava de 3 da tarde colocar um whey apenas, né? E aí eu, vou mudar aqui minha abordagem, vou começar a comer comida. Aí beleza, flutuou em vários momentos, né? Momentos de ganhos, momentos de perda de peso. E aí, em algum curso que eu fui, alguma viagem, me mostraram um artigo sobre como o whey pode estimular o GLP-1, que no caso é o mesmo ativo do Ozempic, por exemplo, né? Que o whey ele é um ótimo análogo também de GLP-1, como o Ozempic é, claro, em proporções extremamente diferentes, né? E comecei a colocar o whey para mim. Eu trabalho junto com o nutricionista também e comecei a falar para ela, Jane, vamos testar, vamos tirar essa comida aqui, vamos colocar um whey. E realmente o whey ele tem um potencial sacietógeno muito alto, né? Qual que é a importância de ter proteína na dieta? Você gosta de trabalhar com refeição líquida também, como é o whey? Com certeza, com certeza. Inclusive, né, você deu o exemplo de trocar a refeição sólida, o alimento, pelo líquido. Eu gosto de dar essas duas opções, inclusive, durante a organização da dieta. E eu já preparo o paciente para isso. Olha, por exemplo, no café da manhã eu vou te dar uma opção sólida, uma opção líquida. A opção líquida sempre vai ter whey, sempre vai ter uma proteína, né? Então, aí é o que eu explico. Nos dias que tiver com mais vontade de comer, come. Nos dias que tiver com vontade de beber, bebe. Nos dias que tiver na correria, faz a preparação, coloca num copinho e vai tomando, mas claro, sempre que for líquida, ela vai bater as mesmas quantidades dos macros do sólido e ela não vai ter nenhuma perda. Então, a proteína, né, o whey protein, ele tem uma das inúmeras vantagens dele, né, e dos benefícios, é essa versatilidade, é a facilidade do transporte, com certeza ajuda demais na saciedade, manutenção de massa, aumento de força, aumento de performance, enfim, é muito valioso mesmo, acho super válido. Sempre que eu vou fazer aquela organização dos lanchinhos, igual eu comentei com você, quando tem uma fruta, coloco uma pastinha de whey também, coloco para misturar whey com a pasta de amendoim, inclusive. Então, às vezes vai ter a porçãozinha de whey, ele bate com a água, come a fruta. Então, tudo vai depender da logística do paciente, mas vai ter a opção sólida, a opção líquida, elas se assemelham em termos de macro, e aí fica da escolha do paciente. Mas assim, 99,9% das dietas vai sair com a suplementação, só não vai sair se realmente ou a pessoa ela não tem condição, né? Ou se a pessoa realmente ela está totalmente fechada, mas eu vou gastar todas as minhas fichas, vamos tentar um sachêzinho tal, vamos experimentar outras marcas, vamos experimentar de outra forma, vamos bater assim, vamos colocar na panqueca, vamos colocar no mingau, tem infinitas possibilidades. Então eu dou todas, a pessoa ela vai escolher aquilo que melhor se aplica na rotina dela. Tem muita lojinha, até mesmo na Shopee, que você encontra aqueles... Como se fosse um mini liquidificador, né? Um mixer. Sim, pra facilitar. É ótimo. Eu comprei um desse, é sensacional. Tu bebe, tá parecendo que tá tomando um milkshake aí de uma hamburgueria qualquer. Sim. E outra pergunta que eu recebo bastante a pessoa manda uma foto de um whey e fala, esse whey aí é bom? O que um whey precisa ter pra gente falar que ele é bom? Então, a análise, né, com certeza, do teor de proteína,
Mas vão ter aquelas pessoas que precisam de um whey concentrado, vão ter as pessoas que precisam de um whey isolado, vão ter pessoas que precisam de um whey hidrolisado. Se a pessoa tem uma intolerância à lactose, por exemplo, a gente vai mais pro whey isolado. Já temos, né, suplementação e whey também sem lactose, isolado. Então, a gente vai fazer essa orientação de acordo com a quantidade que o objetivo dela demanda. Então, às vezes, vão ter pessoas que elas podem ter a quantidade a mais de carboidrato, inclusive, que a proteína oferece, ou tem pessoas que não, que a gente vai usar o whey mais clean, mais puro mesmo, né, que tem um teor de proteína maior. Então, vai depender do objetivo da pessoa, depende muito. Geralmente, só quando a pessoa tem uma intolerância à lactose, ou quando ela está em alta performance, mas precisa de uma dieta muito restritiva, às vezes a gente vai para o isolado até pelo custo, né, que é mais caro, querendo ou não, isolado e hidrolisado, mas quando a pessoa não tem nenhuma patologia, não tem nenhuma intolerância ou nenhuma distensão abdominal por conta da suplementação, eu trabalho tranquilamente com concentrado. E aí a gente vai dosando, distribuindo ao longo do dia, né, as dosagens. A indústria ela é muito esperta, né? Colocar esses nomes, na hora que você vai na loja de suplementos, tu olha aquilo lá, aí o cara... Não, esse aqui é hidrolisado concentrado, sem glúten, né? Então, o marketing em cima eu trabalho super bem com concentrado. Só se tiver problema gastrointestinal mesmo. A grande maioria, né? 90% do público vai estar bem coberto, vamos dizer assim, com whey concentrado, né? Super concordo. Agora, tem um grupo de paciente específico que eu gosto de usar o hidrolisado. Claro, desconsiderando já todos esses que têm algum problema crônico, alguma doença inflamatória do intestino, mas paciente ansioso, geralmente quando tá com aquele intestino desregulado, ora preso, ora solto, eu gosto de colocar o hidrolisado. Boa. Porque você agride ali um pouco menos, né, a mucosa intestinal, melhora. Não vai melhorar o quadro crônico de diarreia e constipação, mas vai ser mais fácil para essa pessoa estar ingerindo o whey. Outro muito polêmico que eu recebo muita pergunta é a glutamina. Você usa? Maravilhosa. Adoro, Fiquei adoro. Maravilhoso, principalmente pelo que você acabou de falar, né? Pelo tratamento da mucosa intestinal, é excelente. Para melhorar a permeabilidade intestinal e para manutenção de massa muscular. Super, super apoio. Passo quase em todas as dietas. Tem algum... Fiquei curiosa com a risada. Não, é porque eu não uso. Assim, pro paciente que tem alguma condição clínica, tudo bem. Pro paciente normal, comum, eu não uso. Eu não sei se é porque, quando entra nessa questão do emagrecimento e da obesidade, 99% dos meus pacientes também têm disfunção intestinal. Sim, junto, né, com a obesidade, com o aumento de peso, vai vir essa disfunção intestinal, que para mim é a base do tratamento. Não tem como eu pensar em emagrecimento na dieta sem tratar o intestino. Então, acho que eu trato tanto o intestino e eu dou tanto valor no tratamento intestino e da mentalidade, né, mental os dois, que a glutamina, ela encaixa bem nesse tratamento. Uma resposta muito boa. Queria fazer um parênteses aqui, só para não ficar em conflito, né, mas... A glutamina, ela para passar do intestino para o sangue, teria que ser uma dose muito alta, né? Intolerável, na verdade. E quem gosta de reter a glutamina é a mucosa intestinal. Então, por isso que a glutamina é uma intervenção válida para o intestino. Mas eu acho que pro público que não tem... Não estou te trucando, não. Estou falando nada de mim. Né? Para o público que não tem disfunção intestinal, eu não... Ah, sim, não. É o que eu falei, eu coloco 99% do meu público tem no intestino. Dodói. Tem mais algum mito, assim, alguma coisa, igual foi a glutamina aqui agora, alguma coisa que é questionável ou polêmica, que você recebe muita pergunta? Olha, não sei, não tá vindo agora. Eu gravei um vídeo, tem uns 3 dias, falando sobre vitamina C. E é outra coisa que eu não indico. A vitamina C, bom, esse vídeo vai ser postado aí daqui a uns dias, né? Mas, primeiro de tudo, se acreditava que a vitamina C prevenia resfriado. Não previne. Segundo, para recovery. O pessoal usa muito para recuperação muscular, né? Tipo assim, toma depois do treino que vai recuperar bem. Também não funciona. E
assim, tem várias coisas que dá para individualizar. Talvez para o atleta, eu também trabalho lá no Atlético Goiano, para o recovery de um atleta de futebol que tá ali, pô, bacana. Agora, para você, meu amigo, que você treinou 45 minutos fofo ainda, não vai ser a vitamina C que vai ajudar, não. Então, enfim, estamos chegando ao final, a gente recebeu ali o alertazinho. Você quer dar algum recado para os seus seguidores, para quem está nos assistindo? Ai, claro. Então, pessoal, me acompanhe nas redes, @eloportilho. Quem tiver interesse em conhecer mais o meu trabalho, no meu Instagram tem as informações, tem o link que vocês têm acesso ao agendamento de consultas, ao meu e-mail, à minha loja. Nasceu agora, essa semana, minha mais nova bebezinha, Les. Você comentou sobre o lado empresarial. Então, também estou trabalhando na confecção de roupas fitness. Então, já... fazendo esse link aí com a academia, incentivo da atividade física. Então, vocês conseguem todo esse combo da nutricionista com as roupas de academia. E no que eu puder ajudar vocês, pode mandar mensagem. Estou totalmente aberta a responder perguntas e ajudar no que for possível. E cadê minha roupa, Les? Ai, Tu nem achou- fala! tu Ali, achou que ó, ia ser assim? vai ter a linha masculina, pode cobrar senhor Luiz ali, ó. Ele vai fazer a linha masculina, vai sair em breve. Bacana. Vou trazer Não, elas então, pra você. então eu vou ter que marcar um segundo episódio contigo para quando já tiver tu trazer. Vou trazer, vou Tô trazer. brincando. Então, obrigado, viu, Elu? Foi Eu que top agradeço. nosso bate-papo. Aqui é sempre bom. Eu escolho a dedo as pessoas que vêm aqui, que por mais que a gente esteja se conhecendo agora, eu já ouvi muito falar do seu trabalho. Sei que é um trabalho feito com maestria, tem ajudado muitas pessoas aí a mudarem de vida, né? Que a gente consegue mudar a vida da pessoa justamente, unicamente mudando o peso dela, né? Então, parabéns pelo trabalho que você faz Obrigada. e obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu. Já quero vir a próxima vez. Só me chamar que estarei aqui. Então, fechou. À disposição. Valeu. Obrigada.